Primeiras Reis, capítulo 18, verso 21. Todos encontraram? Logo após o livro do profeta Samuel, encontramos aí o livro dos Reis. Glória a Deus. Que diz assim: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Podem aceitar em nome de Deus. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra. Eu diminua, que o Senhor cresça, que nós possamos sair daqui ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiras Reis, capítulo 18. Louvado seja Deus. Uma passagem muito conhecida. É aquele momento em que o profeta Elias ele enfrenta o rei Acabe. Louvado seja Deus. E nós já conhecemos boa parte desse contexto. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui nessa história, mas eu quero tirar essa repreensão de Elias dentro desse contexto, que ela é bem interessante. É aquela experiência que vai uma pessoa a você com problemas, pedindo oração, reclamando da vida, e aquele problema dela bate um pouquinho, se assemelha um pouco com o que você está passando, só que você está ali sendo usado por Deus, dando um conselho a ela, e ao mesmo tempo que o conselho está saindo pela sua boca, aí você está refletindo internamente, dizendo: nossa, eu também estou precisando ouvir o que eu estou dizendo. Simone, já passaram por essa experiência? É que eu já passei por várias. Está diante de alguém que precisa de oração, porque está passando por um problema tal, e eu também estou naquela mesma situação, precisando de uma oração por aquele mesmo problema, e aí eu estou dizendo a ela como solucionar o problema, mas no meu pensamento eu estou: meu Deus, eu estou passando pela mesma coisa, precisando ouvir o que eu estou dizendo nesse momento, e o Senhor ele vai falando para aquela pessoa, vai confortando o coração dela, e ao mesmo tempo vai confortando o seu. Louvado seja Deus. Cochear entre dois pensamentos. Cochear vem da expressão realmente coxo, manco. Uma pessoa que está ali, com muita dificuldade para caminhar, para encontrar o caminho, para decidir o que vai fazer. Ela está indecisa, ela está em cima do muro, ela está com dificuldade em tomar uma decisão, se contextualizando ao que Elias, no momento desse confronto, traz ao povo. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção de Elias trazendo essa repreensão ao povo é que, se eu continuar aqui a leitura, os irmãos vão ver Elias passando pelo mesmo problema. Elias cocheando entre: eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não sei o porquê, mas eu não quero mais estar aqui, eu quero desistir da caminhada. Louvado seja Deus. Eu quero destacar esses dois pontos para que vocês percebam os grandes homens de Deus registrados na Bíblia, que fez muitos feitos poderosos de milagres na presença de Deus, são seres humanos igual a eu e você que vivemos neste século. Da mesma forma que Elias encontrou um povo indeciso a quem servir, e Elias estava: vocês não podem ser dessa forma, se decidam, tome como direcionamento um alvo e prossiga, faça aquilo que está no seu coração, seja determinado. Dessa forma você não consegue. Você tem que decidir se é Baal ou se é Deus. Assim também, irmãos, se eu for para o capítulo 19,
você vai ver, né, o capítulo 18 é aquele feito maravilhoso, onde Elias ele se apresenta a Acabe e dizendo que segundo as suas palavras não iria chover. Passa-se anos, Elias agora vem afrontar os deuses que Acabe trouxe para Israel, e no momento dessa afronta o povo estava querendo agradar a Acabe, porque era rei, mas Elias ele sabia que o povo sabia realmente quem era Deus. Então, por isso Elias traz esta repreensão. E aí logo passando-se o momento em que Elias faz aquele desafio entre os profetas de Baal e de Azera, e depois ele vai lá sozinho, confronta todos os profetas, o Senhor responde, e a glória, aquele momento que envolveu o povo, reconhecendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí agora, depois desse envolvimento todo, Acabe volta para casa, capítulo 19, faz saber a sua mulher Jezabel o que Elias tinha feito. Jezabel ignora todo esse poder que desceu sobre aquele momento, as palavras que o Senhor estava usando Elias, e que Deus ele se manifestou, e agora ela levanta uma ameaça contra Elias, e no meio da ameaça Elias desiste, ele começa a cochear, ele começa a mancar. O versículo 3 do capítulo 19 já diz que ele estava temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, e segue, irmãos, um caminho pedindo a Deus a morte. Louvado seja Deus. Então é só para que a gente reflita, antes de que eu volte a alguns assuntos que eu quero sair desse contexto. Elias, no momento em que ele faz um confronto ao povo, ele estava confiante, mas aqui nesse momento ele começa a perder um pouco dessa confiança, ele começa agora a temer aquela mulher, e ele começa a sentir medo. Louvado seja Deus. O que é normal para nós. Eu preciso só ser vigilante, para que quando eu perceba, eu estou cocheando entre dois pensamentos, eu quero desistir, mas dentro de mim eu sei que eu tenho que continuar, eu quero parar, mas dentro de mim eu sei que eu tenho que avançar, eu sei que eu quero ir para o céu, e quando vier os pensamentos de desistir, de parar, eu tenho que eu mesmo ministrar a mim, dizendo, lembra de Davi, conversando com a sua alma, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? É isso que eu e você tem que fazer. Eu tenho que treinar o meu entendimento, porque é conhecendo a palavra para que ela me liberte, é conhecendo para que eu possa estar forte, porque falta de conhecimento traz perecimento, como já diz o profeta Oséias. Então eu preciso conhecer, porque no momento em que eu vier fraquejar, eu tenho que ter entendimento suficiente para me autoconvencer de que eu estou errado. Como Davi, conversando com a sua alma, assim sou eu e você. O momento aqui de Elias, irmãos, é tão bad, é tão para baixo, que Elias ele se encontra com um anjo, e ele não se impacta com o anjo. A gente fica aqui ligado com Deus para encontrar uma sensação que invada o nosso ser e derrame uma lágrima nos nossos olhos, para que a gente sinta poder de Deus e saia daqui gratificante. Qualquer coisa que apresente algo espiritual, a gente já se alegra. Você imagine aquele homem que foi acordado ali por um anjo, e ele olha para o anjo, levanta, come, bebe, e ignora o anjo, vai dormir de novo. Aí o anjo vai lá mais uma vez, irmão, acordar ele. Então o momento dele estava tão ruim que nem o anjo impactou ele queria morrer. É como se aquele anjo estivesse incomodando ele, ele levanta para o anjo, não fala
que ele acha, irmãos, ele é. Então, é natural que eu e você tenha tais comportamentos. Só que eu e você precisa estar preparado, com o entendimento correto, certo de quem eu e você temos crido, na certeza de que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 38, versículo 37 diante. Sabemos que nós somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. E aí ele vai narrando um texto para a gente refletir belíssimo, porque estou certo. E aí ele cita muitas coisas que podem acontecer: a morte, a vida, anjos, potestades, presente, porvir, altura, profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar. Essa certeza, irmão, você precisa ter, porque os tempos vão ficar difíceis, e vai chegar os dias que o salmista, o filho do salmista revelou em Eclesiastes, que eu e você possa dizer: eu não tenho mais contentamento. E aí o que vai faltar a muitos é o conhecimento da palavra, para fazer o que Davi fez: olhar para dentro de si e perguntar: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Não foi ninguém que ministrou a ele, não, irmão. Não foi Deus, não foi um profeta, não foi um pastor. Não vai ter momentos que é você e Deus, e os conhecimentos que Deus vai lhe dando ao longo da sua vida, da sua trajetória, das suas experiências. Louvado seja Deus. E aí você vai se pegar na vontade de parar, na vontade de desistir, ou ao extremo de muitos que a gente veio vendo acontecer, jovens tirando sua própria vida. E o diabo, irmãos, ele não brinca. Ele vai buscando realmente, ele é covarde, e ele vai buscando pessoas frágeis, pessoas que estão fracas. E aí ele vai lá para intensificar mais ainda, e para tentar tirar ela não só da presença de Deus, mas para que ela chegue lá fora e dê fim na sua vida. Louvado seja Deus. Então eu e você precisa estar alimentado pelo que o conhecimento da palavra nos traz. Precisa saber o que as Escrituras diz quando nós estamos fracos, o que a Escritura diz quando a gente está com pensamentos longe, pensamentos de desistir, cocheando entre lado e outro, como diz Elias ao povo, cocheando entre dois pensamentos. O povo estava em dúvida, e é assim que muitas vezes nós nos encontramos. Estou aqui quase sempre ministrando aos irmãos, tenho uma visão aí dentre os irmãos de uma pessoa de porte de liderança, assim como o pastor Augusto, assim como o irmão João aqui, também como o nosso irmão Dom, louvado seja Deus, como o nosso irmão também, o presbítero Ademar. Mas irmãos, todos nós também somos vítimas desse tipo de pensamento. Só que o que faz a gente ter essa característica de liderança é porque a gente sabe os versículos, o conhecimento, o como tratar, o como lidar, e vai se esforçando. Mas não pense que esse conhecimento é o suficiente, não. A gente precisa estar o tempo todo alimentando, o tempo todo em contato com Deus, o tempo todo buscando, o tempo todo fazendo leitura, pedindo ao Senhor misericórdia para continuar de pé. Como diz as Escrituras, esse é um dos conselhos pessoais belíssimos que eu tenho que guardar em você, no seu coração. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Antes de você se preocupar com o seu próximo, se preocupe com você. Porque o que está escrito acerca do amar ao próximo é amar a ele como a ti mesmo. Então você só vai conseguir fazer algo por ele quando você estiver bem. Um dos protocolos na aviação, quando tem uma despressurização muito grande e que baixa o oxigênio, cai aquelas máscaras, você pode estar com um senhor de 90 anos, com uma criança de 1 ano, que não tem noção do que fazer. A primeira máscara é sua. Esqueça quem está do seu lado. Depois da sua, você sai colocando nos outros. Porque senão você vai tentar colocar em um, e talvez não dê tempo, você morra junto
com Ele. Então, primeiro é a sua para você salvar. Primeiro, irmãos, é você que tem que estar bem para continuar salvando, para continuar falando acerca do que Jesus, como estávamos ministrando aqui no domingo passado, quando Jesus está sendo assunto aos céus em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele diz aos seus discípulos: e ser-me-eis testemunha. Então, o ser testemunha começa antes do abrir da boca. Antes que eu chegue para me apresentar como responsável do trabalho, que vai pregar a palavra, que vai falar de missões, que vai ganhar aquela alma, antes o meu testemunho tem que chegar. Jesus, ele faz esse alerta para que eu e você entendam. Porque eu preciso me desprender das coisas materiais. O me desprender das coisas materiais que quero dizer é: eu não tenho que lamentar a perda, eu não tenho que ficar triste com o que tiver de acontecer aqui. Tudo bem que eu vou gerir a minha vida, eu vou administrar ela para que eu possa comer o melhor desta terra, eu vou tratar para que eu possa estar bem financeiramente, não importa em qual condição. Eu vou estudar, eu vou aplicar, eu vou buscar conhecimento e eu vou fazer o que eu posso. Mas nada do que tem aqui, louvado seja Deus, pode ser mais do que o meu desejo, do que o meu sentimento do céu. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca de nós entendermos que em Cristo nova criatura somos. Louvado seja Deus. E aí ele vai falando de algumas perdas e que elas não podem ser mais do que o meu sentimento em relação ao céu. O versículo 1 ele diz: olha, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, e outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, quer sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçam perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivestes feito por meio do corpo. Louvado seja Deus. Irmãos, a minha visão, o que alimenta a minha alma, tem que ser o céu, porque lá é eterno. Lá não tem um outro estágio, lá não tem um próximo passo, não, lá é o único. Só tem o próximo enquanto estamos aqui. E não tem mais essa de, não, é porque eu estou jovem, é porque tem muito tempo. Estamos vendo aí os números nos surpreendendo, né, de um grande índice de jovens deixando a sua vida. Alguns, quem sabe o motivo, foi de forma súbita, mas o que importa, irmãos, é sabermos que, independente de ter nascido hoje e vivido 100 anos, nesse período, pode ter morrido com 10, com 15, com 20, louvado seja Deus, é estarmos com a nossa vida, o entendimento, a certeza alimentada acerca da nossa morada celestial. Que quando você está alimentado dessas informações, nada neste mundo vai lhe entristecer, vai, porque nós somos naturais, nós somos carne,
e a gente se entristece. Tem muitas coisas que me entristecem, tem muitas coisas que me abatem, tem muitas coisas que me deixam para baixo, mas eu mesmo tenho que ser esse autor que vai me erguer, que vai me levantar, louvado seja Deus, que vai dizer para mim mesmo que sou mais que vencedor em Cristo Jesus, louvado seja Deus, que não vai aceitar que aquela condição vai me trazer palavras de derrota, como nós estávamos ministrando aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 13, mas eu vou chegar lá dizendo que foi o Deus dos seus pais, e se eles me perguntarem o nome, aí Deus diz a ele o nome, e é um nome que, se nós, como eu expliquei semana passada, tirarmos Deus do contexto, é um nome que também expressa o nosso ser, porque quando Deus diz a Moisés, diga lá que eu sou, eu é um pronome pessoal, ou seja, quando eu uso o pronome pessoal eu estou falando de mim mesmo. Quando eu estou usando junto com o sou, eu estou definindo quem eu sou. Então, eu sou é mais que vencedor. Eu vou é sair dessa situação. Não existe outra alternativa, irmãos, do que eu vencer. Não existe outra alternativa do que eu estar com Jesus onde Ele está. E para isso eu só preciso entender as Escrituras, para que quando eu falhar, quando eu cair, eu buscar o conselho. Porque não tem ninguém perfeito. O único perfeito foi Jesus. Mais ninguém. Então, em algum momento, o que eu não posso é ter prazer em errar, mas errar eu vou. E quando eu erro com as minhas falhas, eu preciso reconhecer que é um erro e dizer: Deus me perdoe. Se o meu irmão foi a vítima do meu erro, meu irmão me perdoe, louvado seja Deus. Mas eu preciso, irmãos, estar atualizando a minha alma, o meu ser, o meu entendimento, porque assim como eu mostrei a vocês que Elias, acabando de repreender o povo que cocheava entre dois pensamentos, não demorou muitos dias e ele estava cocheando também entre dois pensamentos. Então eu vou ter momentos que vou cochear, vocês vão ter momentos que vão cochear, e o que vai fazer a diferença é o conhecimento da palavra. Como diz o profeta Oséias, o meu povo, sendo usado por Deus, é destruído, perece por lhe faltar conhecimento. Não é por causa do pecado, não. O pecado é quem destrói diretamente. Mas se tem o pecado e tem o conhecimento da palavra, você se conserta e o pecado não tem efeito sobre a sua vida. O problema é que se tem pecado e você não tem conhecimento, você ignora o pecado e sai continuando o pecado. Então, o segredo é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da sua palavra. Aleluia. Nenhum de nós está escape em cochear. Disso eu tenho certeza. Não vou prometer aqui aos irmãos que vocês vão. A única promessa que eu tenho aqui a fazer é a certeza que vamos cochear. E aí o conselho que eu tenho aos irmãos é estar pronto para esse dia. Estar decidido para o que fazer. Determinado, confiante no Deus que chamou. Assim como Davi, quando chegou no arraial e estava aquele circunciso filisteu, que Davi não tinha condições físicas nenhuma de enfrentá-lo, mas tinha confiança num Deus que poderia derrotar. Assim como Débora, que foi o tema central da nossa administração no último domingo, falando aqui, do Outubro Rosa e das senhoras guerreiras, vendo aquela mulher levando uma mensagem de Deus a Baraque. Baraque já sabia, Baraque era o líder do povo, mas Baraque ele temeu e disse a ela: ó, se você for comigo eu irei, mas se não for, eu não irei. Ele estava determinado. E aí ela diz a ele que ela iria com ele, que eles ganhariam a batalha, mas a glória seria dada a uma outra mulher. Poderia ser dele se ele tivesse determinado. Louvado seja Deus. Então, tenha uma vida
determinada em conhecer e não pecar. É o suficiente, irmão, para você chegar aos céus. Conhecer e não pecar. É o que você vê Daniel dizendo quando ele é levado a Babilônia. A Bíblia diz que ele determinou no seu coração. É o que eu e você precisa ser determinado. Acordar pela manhã, primeira coisa, se conectar com Deus, falar com Deus, pegar as escrituras, fazer uma meditação, louvado seja Deus, e aí você encara seu dia da forma que você quiser, louvado seja Deus, né? Cada um tem umas funções diferentes, um trabalho diferente, vai para o seu dia a dia de forma diferente, que todos nós somos iguais, mas o que eu e você precisa se adaptar, se adequar, se organizar, é essa conexão com Deus, que ela precisa ser sem cessar, louvado seja Deus, para que eu e você fique firme nos momentos de cochear entre dois pensamentos. Não estamos livres disso, mas é fácil passar quando eu e você conhece as escrituras. Essa informação de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37, te dá uma determinação em saber que você é mais, não é só vencedor. Ser só vencedor seria o suficiente, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então é mais que vencedor. Quer dizer que nós vamos vencer a morte, vencer o pecado. Aquele que toma posse dessa palavra, vencer o inferno e adentrar o céu. É o nosso objetivo e é o que nós estamos caminhando para os últimos dias aqui nessa terra. Então que eu, você, venha estar preparado para esses dias, porque vão ser, a Bíblia já determina, não sou eu que estou dizendo, dias maus. Assim o apóstolo Paulo revela em uma carta enviada ao seu filho Timóteo, que os últimos dias serão de dias maus. Mas não tem dia mau que a gente não vença com Deus. Não existe dia mau com Deus. Com Deus, como revela, que está encerrando aqui o salmista Davi no Salmo 91, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Amém? Eu acho que a pastor, a oportunidade de Jesus, pastor Augusto, glória a Deus. Graças a Deus. A paz, queridos, amém? Para os que não vieram pela manhã, essa palavra gloriosa que o Rafael traz agora à noite, o contexto é exatamente dentro do que nós falamos de manhã, irmão, maravilhosamente, da árvore sem vida, da árvore sem fruto. Você percebeu dentro do contexto que a gente teve aqui de manhã, agora à noite, ele fala de você cuidar de você mesmo, você estar bem com você mesmo. Para você poder ajudar alguém, você precisa estar bem, você precisa estar de pé, você precisa estar com saúde, senão você não consegue ajudar alguém. E nós falamos pela manhã da árvore que se não tiver fruto, como pode alimentar alguém? E eu ali, Deus, muito obrigado pela sua palavra gloriosa. Não adianta ser uma árvore frondosa, cheia de flor, toda linda, alguém procurar, que coisa linda, uma árvore ali, vamos lá. E você olhar, ficar olhando, não tem nada aqui, só folha. Não pode. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós precisamos dos frutos do Espírito em nossa vida para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que precisam. Deus abençoe o Rafael, Deus abençoe você que está aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Vamos cear, né? Aos irmãos que vierem cear, eu peço aos diáconos que possam estar conosco aqui nesse momento, no nome santo de Jesus. A ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Que o Senhor possa estar sondando o seu coração, porque bendito é o nome do Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra aos nossos corações nesta noite. Que o nosso coração seja agraciado pela tua presença, Senhor, pela tua palavra, no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Pode recolher o cálice em nome do seu irmão, amém? Pode recolher. Querido Deus e amado Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra gloriosa. Muito obrigado, Senhor, porque ela é eficaz, poderosa, ela traz vida e vida em abundância. Que nós possamos, Senhor, todo dia estar orando, lendo a tua palavra, edificando a nossa vida, nos fortalecendo, porque essa palavra, Senhor, edifica e fortalece. Deus maravilhoso, coloca sempre fé em nosso coração. Deus, aqui está a sua igreja. Tome tuas mãos, Senhor. Guarda todos que estão aqui, Senhor. Que todos tenham uma semana boa na tua presença, uma semana maravilhosa, Senhor. Guarde e protege o seu povo, Senhor, no nome de Jesus. Leva na paz todos agora ao seu lar. Guarda no caminho e protege, Senhor, de todo mal. Nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. A graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de vós, e de paz no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pode cumprimentar seu irmão em nome do Senhor.